Olá a todos, eu me chamo Victor e irei apresentar nesse vídeo mais um artigo, dessa vez com esse título gigante, Nanopartículas biomiméticas com entrega avançada de rapamicina para tratamento da desordem do espectro autista através da ativação de autofagia e modulação do estresse oxidativo. Esse artigo está dividido em introdução, descrição dos métodos, resultados e discussão e conclusão. Bom, o artigo foca na introdução em falar sobre a importância da sinalização mTOR, que é uma via dessa proteína quinase que atua regulando funções como, permitindo funções como a apoptose, proliferação celular e a autofagia. A autofagia seria o processo de limpeza da célula, é o processo em que ela degrada organelas e proteínas danificadas para serem recicladas e assim impedir danos à célula. Assim, uma via mTOR normal, ela é extremamente importante para, por exemplo, a plasticidade sináptica. O que já foi observado é que vias mTOR aberrantes estão relacionadas a pelo menos 8 a 10% dos casos de autismo. E também os genes relacionados ao autismo, boa parte deles tem alguma relação com a via mTOR. Também foi observado que a quinta camada do córtex temporal de indivíduos autistas, observando o cérebro pós-morte, tem menos poda dendrítica. Isso como resultado do problema da via mTOR e redução da autofagia decorrente desse problema. Dessa forma, a via mTOR ela é um alvo para as intervenções voltadas para o tratamento de autismo. E a rapamicina é uma substância, um imunossupressor que atua sobre essa via, tem essa via como alvo. A rapamicina, ela impede que a mTOR se ligue a seu receptor intracelular e assim essa rapamicina consegue reduzir as consequências de vias mTOR aberrantes, reduzir níveis de fosforilação e consegue aumentar a autofagia. Porém, devido à sua propriedade hidrofóbica, a rapamicina acaba enfrentando desafios na prática clínica. Ela não consegue chegar tão facilmente ao sistema nervoso, por exemplo. Então, os pesquisadores vêm focando em desenvolver nanocarreadores para carrear rapamicina, nanocarreadores que mimetizam membranas celulares, sendo as células mais recomendadas as células sanguíneas vermelhas, já que elas são biodegradáveis, também têm uma baixa imunogenicidade e são biocompatíveis. Mas mesmo usando membranas celulares como nanocarreadores, ainda há dificuldade de penetrar a barreira hematoencefálica. Assim, a novidade trazida por esse estudo é utilizar o peptídeo SS31 na superfície da membrana do nanocarreador, que é uma técnica desenvolvida por Sun e colaboradores, para assim permitir o reconhecimento pelo tecido nervoso e passagem pela barreira hematoencefálica. Eles chamam essas nanopartículas de nanopartículas biomiméticas SCM-RAPA, que seria CM, Cell Membrane, e o S referente ao peptídeo. Quanto aos métodos, para os testes in vitro, eles utilizam células da linhagem SH, SY5Y, que são células do neuroblastoma, geralmente utilizadas para simular o tecido nervoso. Então, para testar a penetrância in vitro das nanopartículas, eles utilizam essas células do neuroblastoma. Já para os testes in vivo, eles fazem uso dos ratos Sprague-Dawley e induzem o autismo nesses ratos por VPA, ácido valproico. Para a preparação das nanopartículas, eles coletaram os eritrócitos do plexo venoso orbital dos ratos
Para deixar somente as membranas, eles induziram a lise através do PBS, que é o polibotuleno succinato hipotônico, e centrifugaram para separar o precipitado, para obter as membranas celulares. Depois eles introduzem o peptídeo SS31 na solução contendo as membranas e por meio de uma técnica eles conseguem fazer a adesão desse peptídeo na superfície dessas membranas. E também realizam a extrusão dessas membranas para elas assumirem a forma de nanopartícula. No caso, elas passam por membranas de policarbonato, filtros, né? E saem como nanocarreador. Só para ilustrar todo esse processo, aqui a gente consegue ver as células sanguíneas sendo coletadas, aí obtém-se a CM, que é a membrana celular, é então aderido o peptídeo na superfície dessas membranas e adicionada a rapamicina dentro desse nanocarreador. As nanopartículas elas vão pelo sangue, conseguem passar pela barreira hematoencefálica e entram no neurônio. Aí dentro do neurônio, elas liberam a rapamicina, que vai inibir a via mTOR aberrante, assim combatendo seu efeito na diminuição da autofagia e nos danos neuronais. Também vai inibir o estresse oxidativo que é gerado por essa anormalidade na via mTOR. Então a rapamicina aumenta a concentração dessas enzimas, superóxido de dismutase e glutationa, e assim combate essas espécies reativas de oxigênio. Ainda sobre os métodos, para testar a penetrância das nanopartículas através dessas células SH, SY5Y, eles colocaram um corante dentro dessas nanopartículas, que é um corante que emite fluorescência vermelha. Então eles observam o quanto ele conseguiu alcançar o tecido desejado, observando essa fluorescência. No caso, eles administram o corante sozinho, o corante dentro da CM, que é a nanopartícula de membrana celular, e dentro da SCM, que é quando contém o peptídeo nessa nanopartícula. E assim comparam a fluorescência nessas três condições. Para simular a barreira hematoencefálica, eles utilizam células BEND3, usam o kit de ensaio CCK8 para avaliar o efeito das nanopartículas na citotoxicidade do VPA. Também utilizam o kit de ensaio DCF-HDA para avaliar o efeito sobre as ROS, né, que são as espécies reativas de oxigênio. E detectam os níveis de superóxido de dismutase e glutationa peroxidase intracelular. Tudo isso nos testes in vitro. Aí partindo para os testes em vivo, eles usam neuroimagem, então observam a penetrância das nanopartículas em tempo real, injetam as nanos, né, nos animais, e aqui eles vão utilizar um outro corante, não o CY5.5, mas sim o D&D. Como eu já mencionei, eles usaram ratos VPA, administraram através da cauda 5 mg por quilo de rapamicina durante 14 dias, a partir do dia pós-natal 35. E para fins de comparação, eles fazem essa administração da rapamicina tanto ela sozinha, como dentro da CM e dentro da SCM. Para avaliar o efeito no comportamento dos roedores, eles fazem uso desses diversos testes. O teste das 3 câmaras para medir sociabilidade, o teste em campo aberto e labirinto em cruz elevado para observar o nível de ansiedade, o labirinto em Y para observar o comportamento repetitivo e o Moes Watermaze para testar a memória e aprendizado espacial deles. Feitos esses testes, eles eutanasiam os animais e extraíram o hipocampo e suas proteínas.
e utilizam esses ensaios. O ensaio túnel Stein para observar o nível de apoptose no tecido do hipocampo, Nissel Stein para observar a quantidade de neurônios e organização, e o HE Stein, que seria corar outros tecidos por hematoxilina e eosina. Então, observar o fígado, o baço, os rins e ver se esses tecidos, esses outros órgãos não foram afetados pelas nanopartículas e pela rapamicina. Os pesquisadores também trazem um sequenciamento de RNA que eles utilizam para observar quais genes foram sobreregulados ou subregulados, né? Upregulation e downregulation, no caso do VPA e no caso da nanopartícula com rapamicina. E para análise estatística, eles usam testes ANOVA e T-Student através de software GraphPad Prism. Agora os resultados e a discussão. Nesses gráficos eles mostram o aumento da concentração de rapamicina e o efeito disso na eficiência da carga e a liberação cumulativa de rapamicina em diferentes meios. Então, no primeiro a gente vê que conforme aumenta a concentração da rapamicina, tem sua maior eficiência de carga. Já esse segundo gráfico compara a liberação cumulativa de rapamicina pelas nanopartículas em dois meios. Então, em azul seria o meio em que ela foi colocada em polibotuleno succinato e em vermelho quando ela foi colocada junto com H2O2, peróxido de hidrogênio. E há uma liberação cumulativa muito maior de rapamicina no meio que simula o estresse oxidativo, no meio contendo o H2O2, indicando que ela é liberada em resposta a esse estresse. Aqui é o resultado da penetrância das nanopartículas in vitro. Então utiliza aquela análise de fluorescência do corante CY5.5. Então quanto mais pontinhos vermelhos tem, mais ele conseguiu penetrar. No tratamento com ele sozinho, a gente quase não vê essa fluorescência vermelha. Já dentro do CM, que é a membrana celular, como nanocarreador, a gente já vê mais alguns pontinhos vermelhos. E no SCM, que é quando a nanopartícula contém o peptídeo, já dá para ver que há uma penetrância bem maior, já há mais fluorescência. Aqui eles mostram o nível de penetrância das nanopartículas a partir do efeito sobre a autofagia. Então, no controle, a gente consegue observar bastante autofagossomos, indicados pelas setas amarelas. Aí no VPA, a gente não encontra esses autofagossomas, indicando que há essa redução de autofagia. Quando administra rapamicina sozinha, já dá para ver alguns autofagossomas. Quando dentro da CM, né, que é o nanocarreador de membrana celular, já aparecem mais. E dentro do SCM, que é quando tem o peptídeo, é o que mais se aproxima do controle, indicando que ele de fato tem uma maior penetrância. Ainda sobre o efeito sobre a autofagia, eles trazem a observação desse efeito também a partir da observação de expressão relativa de fatores positivos para a autofagia, o LC3 e a bequilina 1, e do fator negativo P62. Então dá para ver que o azul é o controle, aí o vermelho o VPA, o laranja a administração somente da rapamicina, o verde a rapamicina dentro do CM e o rosa dentro do SCM. E tanto no caso do LC3 como da bequilina 1, a rapamicina aumenta essa expressão relativa desses fatores. E as nanopartículas, elas aumentam essa entrega de rapamicina. Então, aumentam essa expressão relativa, mais do que se a rapamicina estiver sozinha. Já quanto ao P62, ocorre o contrário.
Aqui eles mostram que há uma diminuição da viabilidade da célula conforme aumenta a concentração de VPA. E no segundo gráfico a gente vê que a rapamicina, a barra em laranja, ela praticamente não aumenta essa viabilidade celular quando sozinha. Já dentro do CM, o verde, e SCM, rosa, tem esse maior aumento devido à maior penetrância das nanopartículas. Então a rapamicina consegue ser mais entregue, né? Alcançar mais facilmente essas células nesse teste in vitro. Para testar o efeito citoprotetivo, eles observam a, a taxa de morte celular, focando ali no potencial de membrana da mitocôndria. Então eles usam o traço JC1, que assume uma forma de monômero quando quando a célula não está saudável, né? Quando a mitocôndria tem um potencial de membrana baixo e assim emite fluorescência verde. E quando o potencial de membrana da mitocôndria está alto, ele forma esses agregados, emitindo fluorescência vermelha. Nessa primeira coluna a gente vê o controle. Então tem bastante JC1 na forma de agregados, indicando células saudáveis, né, com potencial de membrana mitocondrial alto. Já na segunda coluna, que é o grupo VPA, no caso ainda in vitro isso, a gente vê que tem mais fluorescência verde, indicando baixo potencial da membrana mitocondrial, células menos saudáveis. Aí a terceira coluna a gente tem o tratamento com rapamicina sozinha, e já diminui essa fluorescência verde. Aí o próximo tem o CM, diminui ainda mais. E o SCM é o que a gente menos vê essa fluorescência verde e mais vê a fluorescência vermelha. Então indica um maior potencial de membrana, potencial da membrana da mitocôndria, né? Uma maior saúde dessas organelas e assim saúde das células. Aí agora a gente entra nos resultados dos testes em vivo. Nesse primeiro gráfico a gente tem o resultado do teste das 3 câmaras para sociabilidade. Então a rapamicina, especialmente no rosa, ou seja, com a nanopartícula, aumenta o tempo que o rato está aberto, né? Fica aberto a interações com o estranho 1, com o outro rato. Isso em relação ao VPA, que está bem diminuído esse tempo. Esse aumento de sociabilidade também é expresso nessa diminuição do tempo que ele passa no centro e diminuição do tempo que ele passa com o objeto. Então, de fato, ele passa a preferir o estímulo social. Já o segundo gráfico mostra que no teste de novidade social há um aumento da interação com o estranho 2, que é o esperado para ratos não autistas. Então a rapamicina, na nanopartícula, consegue aproximar esses valores do que se observa em controle, em ratos controle. A maior penetrância das nanopartículas também foi demonstrada pelo aumento, pela diminuição no nível de ansiedade, no teste em campo aberto. Então, no SCM-RAPA a gente vê que há bastante trajetória no centro, assim como no controle, indicando um menor nível de ansiedade. Aí, ainda em campo aberto, eles aproveitam para medir o nível de alteração espontânea, o nível de espontaneidade, que seria o oposto de comportamento repetitivo. Então, a rapamicina dentro das nanopartículas consegue aproximar do controle os valores de espontaneidade, assim como aumenta o tempo que o rato passa no braço aberto do labirinto em cruz elevado. Já é outro teste, né? Então, esse teste também indica, também é para medir ansiedade. O rato passando mais tempo no braço aberto indica menos ansiedade. Por último, o Morse-Water Maze. Então, nesse teste, o rato é colocado em um aparato contendo água
e observa quanto tempo ele demora para escapar, né? Para atingir um quadrante que contém um objeto de escape. Nesse primeiro gráfico a gente vê o controle em azul com baixíssimo tempo de latência de escape, então rapidamente os ratos aprendem e conseguem atingir esse quadrante que tem um objeto de escape, diferente do VPA, né? A linha em vermelho, que é mais alta essa latência. E o rosa, né, que seria a nanopartícula, tem valores aproximados ao controle. E no segundo gráfico, o gráfico de barras, a gente vê o tempo, a ocupação em porcentagem do quadrante alvo. Então, quanto ele tem, o rato tem trajetórias pelo quadrante em que tem um objeto de escape. Então, nesse caso, nessa variável, o SCM também consegue apresentar valores aproximados do controle. A gente vê nas figuras abaixo que tem bastante trajetória no quadrante alvo. Aqui já seria a observação da penetrância das nanopartículas em vivo. Então eles injetam na cauda do rato e usam imageamento em tempo real para observar a progressão dessa penetrância. Como eu falei, eles usam corante D&D sozinho dentro do CM, dentro do SCM. E a gente pode observar que dentro das nanopartículas é bem mais expresso o corante, né, no cérebro do rato. Consegue alcançar mais rapidamente e uma concentração maior, indicando essa maior penetrância do CM e SCM. Depois de finalmente realizar todos os testes de comportamento e eutanasiar os ratos, eles partem para análise do hipocampo pelo túnel Stein e inicial Stein. Aqui no slide não dá para ver tanto o resultado do túnel, porque não dá para ver tantos pontinhos, né, que indicam maior apoptose. Mas eles estão presentes na coluna do VPA e diminuídos nas colunas do CM e SCM. Já no início dá para ver bem que na coluna do controle é bem mais corado, tem bem mais neurônios, enquanto o VPA a gente vê mais clarinho e há um aumento com a administração da rapamicina, especialmente nas nanopartículas. Por fim, o sequenciamento de RNA. Por meio dessa técnica, eles viram que 115 genes estavam diferencialmente expressos para os ratos VPA, com 33 sofrendo upregulation e 82 downregulation. Já no grupo rapamicina, tratado só com rapamicina, 138 upregulados e 171 downregulados, enquanto no grupo com SCM rapa, 154 sofreram upregulation e 182 downregulation. E foi constatado que as nanopartículas contendo rapamicina regularam positivamente a expressão de genes relacionados a mitocôndrias, a saúde de mitocôndrias. Então, além do fato de aumentar enzimas que combatem as espécies reativas de oxigênio, como a superóxido dismutase e a glutationa, também promove saúde da mitocôndria e, por meio disso, diminui o estresse oxidativo. Já o VPA ele regulou negativamente genes da autofagia, como esperado, e positivamente genes de sinapses dopaminérgicas e glutamatérgicas. Então, isso pode estar relacionado ao aumento da excitabilidade em cérebros autistas. Enquanto que a rapamicina tem um efeito inibitório sobre essa superativação sináptica. E, para concluir, eles trazem essa síntese dos resultados. Então, eles falam que é um sistema de nanoentrega altamente responsivo ao estresse oxidativo e penetrante na barreira hematoencefálica. As nanopartículas protegem os neurônios do dano
do VPA por meio da ativação de autofagia e alívio do estresse oxidativo, e assim preservando também a função mitocondrial. E esses ganhos trazem melhorias na disfunção social, ansiedade, comportamento repetitivo, déficits cognitivos e retenção de memória. Então essa técnica que eles implementaram trouxe resultados bastante promissores. Espero que eu tenha sido claro quanto aos métodos e quanto a esses resultados, e agradeço pela atenção. Até a próxima.